Olá! Você já se questionou como os romanos aderiram ao cristianismo? Será que foi um processo fácil, onde todos iam aceitando essa nova religião? Ou será que houveram alguns conflitos? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Santo Agostinho, A Queda do Império. Vamos lá? Galerinha, antes de iniciar o conteúdo, onde eu vou abordar como foi a adesão do cristianismo dentro do Império Romano pelos romanos, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre o Império Romano. Todos eles trazem informações importantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo que eu vou abordar aqui hoje, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te direcionar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar no conteúdo aqui. Bom, durante aproximadamente 2 séculos, há uma perseguição muito grande para os cristãos dentro do Império Romano. Os romanos não permitiam que eles cultuassem a sua nova religião, tá? Os romanos acreditavam que os cristãos eram nocivos ao império, porque eles não acreditavam na legitimidade e na divindade do imperador, romano. No filme Santo Agostinho, A Queda do Império, mostra muito bem isso, na cena em que o Agostinho, ainda na posição de um defensor do Império Romano e da cultura romana, inclusive das questões religiosas, ele faz um discurso favorável ao imperador, exaltando a ligação com a divindade que esse sujeito tem dentro do império, Isso mostrando aí que os romanos cultuam o imperador como um deus, acreditando que ele tem uma ligação direta com o divino, tá? Ele sendo considerado um deus, inclusive, tá? Isso é um preceito totalmente romano. Os cristãos, eles acreditam em uma outra coisa, eles acreditam que existe um único Deus, um Deus onipotente, eles pregam o monoteísmo, e por isso que a divindade do imperador é muito questionada pelos cristãos, tá? Durante o século III d.C., Roma enfrenta uma crise interna que foi promovida por diversas guerras civis. Muita dessas guerras civis é promovida, causada por essa caça aos cristãos ali dentro do império, tá? Bom, não havia mais o interesse também dos romanos neste período de expandir o território. Lembra que o Império Romano, a base dele, o que fortalece ele é a expansão de território, conquistar novas terras? Nesse momento já não tem mais esse interesse aí, tá? Já não há interesse em investir nisso, tá? Bom, outras regiões foram sendo dominadas aquelas pessoas que eles chamavam de bárbaros, Os bárbaros começaram a reconquistar os seus territórios, fazendo com que o Império Romano também diminuísse. Além dele não estar expandindo, ele começa a diminuir. Isso prejudica o fornecimento, o abastecimento de escravos por todo o império, o que provoca uma crise econômica, causando diversas divergências sociais e políticas dentro do império. Tudo isso é causador dessa crise do império, tá? Os romanos, muito preocupados e assustados com a crise, procuram conforto na religião. E aí está o cristianismo aí que eles vão abraçando, vão aderindo, tá? Há um rompimento muito grande com as tradições antigas romanas, Já que o cristianismo vem com uma nova proposta. Com o passar do tempo, a elite começa também a se converter ao cristianismo, Lembra que eu falei no vídeo anterior que o cristianismo começa ali pela camada mais pobre? Neste momento, a elite começa a aderir, a se converter ao cristianismo, tá bom? Sendo primeiro as mulheres da elite, tá? A mãe do Agostinho é um grande exemplo no filme. O Agostinho, ele é um membro da elite romana, sua família pertence a essa elite. Ele é um orador oficial do imperador e por isso que ele pertence à elite romana, tá? E sua mãe, já neste período, que ele já é um orador ali dentro de Roma, ela se converte ao cristianismo. Tanto que ela é muito contra, no filme, as falas do Agostinho, Ela, a todo momento, mostra a insatisfação com esse discurso do Agostinho ali dentro do Império Romano, tá bom? Os romanos, que vão aderindo ao cristianismo, tinham uma fé na recompensa de vida após a morte, tá? O cristianismo fornecia esperança e consolo de uma vida feliz e eterna
além, né? No além da morte. Isso ocorria porque eles estavam sofrendo com a crise dentro do império, tá? Então eles tinham muito medo do que poderia acontecer com eles. Então eles se apegam a essa esperança de uma vida confortável, de uma vida plena após a morte. Essa ação dos nobres de se converterem ao cristianismo alarma o imperador. O imperador fica preocupado, porque aí até os nobres vão começar a questionar o seu poderio ali dentro do império, a sua divindade e tudo mais, né? Então, a perseguição para com os cristãos aumenta muito dentro do império. O filme também traz essa representatividade da caça aos cristãos dentro do Império Romano, né? A cena em que o Agostinho, ainda na posição de um orador, de um representante do imperador, junto com o exército, eles tomam de assalto ali o templo, a basílica, onde a sua mãe estava ali pregando o seu culto ao cristianismo, né? E não foi só essa, foram diversas cenas em que o Agostinho mostra sua oposição ao bispo cristão, né? Mostrando aí que os líderes, a elite está aderindo ao cristianismo e isso traz insatisfação para quem estava no poder. Com o passar do tempo, os romanos percebem que a melhor estratégia não é a caça aos cristãos, e sim a aliança que eles poderiam formar com esses cristãos para se manter no poder, tá? Bom, o filme retrata muito bem essa aliança entre os cristãos e Roma como um todo, né? Bom, Agostinho, já mais velho e no posto de bispo, delibera juntamente com o governador Hippo a melhor estratégia, a melhor forma de lidar com o rei vândalo Genseric. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Mostrando aí a influência que os cristãos começam a ter dentro do império, já que tem uma grande camada da população que segue esses sujeitos, os preceitos religiosos. Com isso, os cristãos começam a ter a liberdade de culto concedida pelo imperador, ou seja, eles podem fazerem os seus rituais com o apoio do imperador. O imperador permite que eles façam esses rituais, esses cultos, e aí eles não são mais perseguidos pelos romanos, tá? O imperador Constantino convoca um concílio, que é uma reunião onde os principais padres cristãos participam para discutirem as diretrizes básicas da doutrina cristã. Isso faz com que Constantino, né, legitima ainda mais a religião cristã. Constantino também assegura que essas diretrizes fossem respeitadas dentro do império, e assim passou a ter o controle da população cristã, né? E também as ideias desses cristãos que estão em efervescção ali dentro do império, mostrando aí que os romanos aderem, né, à postura cristã por único interesse de se manter no poder, de manter o poder na mão dos romanos, tá? Foi uma forma de negociar e manter o poder na mão desses romanos, tá? Antes de morrer, Constantino se batiza, se convertendo ao cristianismo. Quando isso acontece, o mundo romano já era em sua maioria cristão. E aí a igreja já é uma organização legitimada pelo imperador, já tem as suas hierarquias muito bem definidas, então ela se torna uma organização muito grande dentro do império. E aí Roma se torna cristã, né? Que aí quando o Constantino se converte, o império passou a ser conhecido como Império Romano Cristão. Então aí o cristianismo domina todo o mundo romano. Após Constantino, todos os imperadores que vieram eram cristãos, com exceção de um só, tá? Bom, pessoal, ainda vou falar de Roma. Eu sei que é muita coisa. Acredito que mais um vídeo só que eu vou fazer o fechamento sobre o Império Romano. No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo, junto com ele o link dos outros vídeos onde eu falo sobre Roma e também o trailer do filme Santo Agostinho, A Queda do Império. Pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai ajudar a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas terão acesso a esse conteúdo.
Se inscreva no canal, ative o sininho, porque você vai estar recebendo as novidades que eu vou postar no canal. Lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu posto algum vídeo relacionado a um tema da atualidade, sempre que seja relevante ali na semana que estamos passando, tá? Lembrando que eu também posto no TikTok cápsulas, né? Vídeos de 60 segundos, onde eu falo um pouquinho de história para ficar fácil a memorização do conteúdo. Vou deixar o arroba, eu não sei como fala o nome, na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá acompanhar também, tá? Estou criando podcasts também para ajudar nos estudos. Virão algumas novidades aí no decorrer do ano. Muito obrigada!